Leitura da Bíblia, o livro de Jeremias. Boa tarde com Jesus. Nós vamos continuar nossa leitura com a permissão de nosso Deus. Vamos iniciar no capítulo 36. Nós estamos no livro do profeta Jeremias. Sucedeu, pois, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Porventura ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias no rolo de um livro todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha falado. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: Eu estou encerrado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois tu, e pelo rolo que escrevestes da minha boca, e lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todos os de Judá, que vêm das suas cidades, as lerá. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem expressado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor, na casa do Senhor. E aconteceu no 5º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, que apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias, na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor daquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados, a saber, Elisama, o escriba, e Delaías, filho de Semaías, e Elnatã, filho de Aquibó, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Micaías anunciou-lhe todas as palavras que ouvira, quando Baruque leu o livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeudim, filho de Netanias, filho de Semalias, filho de Cusi, a Baruque, para lhe dizer: O rolo que lestes aos ouvidos do povo, toma-o na tua mão e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo na sua mão e foi ter com eles. E disseram-lhe: Assenta-te agora, e leu aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, voltaram-se temerosos uns
para os outros e disseram a Baruque: sem dúvida alguma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos agora como escrevestes da sua boca todas estas palavras. E disse-lhes Baruque: da sua boca ele me ditava todas estas palavras, e eu com tinta as escrevia num livro. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estais. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeodim para que tomasse o rolo. E Jeodim tomou da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Ora, o rei estava sentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeodim lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo que estava no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. E posto que Elnatã e Delaías e Gemarias tivessem rogado ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvido. Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Amaleque, e a Semarias, filho de Aziriel, e a Selemias, filho de Abideel, que prendesse a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os escondera. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimou o rolo com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo, e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo que queimou Jeoaquim, rei de Judá. E o rei Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo: por que escrevestes nele, dizendo: certamente virá o rei de Babilônia e destruirá esta terra, e fará cessar nela homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite, e castigarei a sua iniquidade nele, e na sua descendência, e nos seus servos, e trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá todo aquele mal que lhes tenho falado e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu-o a Baruque, filho de Neerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Capítulo 37. E Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, constituiu rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoaquim, mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta.
Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maaseias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizer: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinha posto na prisão. E o exército de Faraó saíra do Egito, e quando os caldeus que tinham sitiado Jerusalém ouviram esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, assim dirás ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me consultar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará à sua terra, no Egito. E voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão e a queimarão a fogo. Assim diz o Senhor: não enganeis as vossas almas, dizendo: sem dúvida se retirarão os caldeus de nós, pois não se retirarão. Porque ainda que ferissem a todo o exército dos caldeus, que peleja contra vós, e só ficasse deles homens feridos, cada um levantar-se-á na sua tenda, e queimaria a fogo esta cidade. E sucedeu que, subindo de Jerusalém o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim, para dali se separar no meio do povo. Mas, estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus? E Jeremias disse: isso é falso. Não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvido. E assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias, e o feriram, e puseram-no na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinha transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. E mandou o rei Zedequias soltá-lo. E o rei lhe perguntou em sua casa um segredo, e disse: há porventura alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: há. E disse ainda: na mão do rei de Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que tenho pecado contra ti, e contra os teus servos, e contra este povo, para que me puseste na prisão? Onde estão agora os vossos profetas, que vos profetizavam, dizendo: o rei de Babilônia não virá contra vós, nem contra esta terra? Ora, pois, ouve agora, o rei, meu senhor. Seja aceita agora a minha súplica diante de ti, e não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que eu não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusesse a Jeremias no átrio da guarda, e deram-lhe um pão cada dia, da rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Ouviram, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazum, e Jucal, filho de Selemias, e Pazum, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor: o que ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de pestilência, mas o que sair aos caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo, e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade
infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. E disseram aos príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que resta nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca paz para este povo, porém o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode fazer contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinham posto a Jeremias na cisterna, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo quanto fizera Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna. De certo morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, da cisterna antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas, e desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse Obed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias assim o fez. E puxaram a Jeremias com as cordas e o alçaram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer à sua presença Jeremias, o profeta, à terceira entrada da casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: se eu te declarar, porventura não me matarás? E se eu te aconselhar, não me ouvirás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: viva o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei nem te entregarei na mão destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará a fogo, e viverás a tua casa, e viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então serás entregue esta cidade na mão dos caldeus, e queimá-la-ão a fogo, e tu não escaparás da mão deles. E disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que estes me entregue na mão deles e escarneçam de mim. E disse Jeremias: não te entregarão. Ouve, peço-te, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e viverá a tua alma. Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá
serão levadas aos príncipes do rei de Babilônia, e elas mesmas dirão: teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti. Mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim que a todas as mulheres e a teus filhos levarão aos caldeus, e nem tu escaparás da sua mão. Antes, pela mão do rei de Babilônia, serás preso, e esta cidade será queimada ao fogo. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. E quando os príncipes, ouvindo que eu falei contigo, vierem a ti e te disserem: declara-nos agora o que disse ao rei e o que ele te disse, não nulo encubras, senão te mataremos. Então lhes dirás: eu lancei a minha súplica diante do rei, que não me fizesse tornar a casa de Jonatas para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, e interrogando-o, declarou-lhe todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e calando-os, o deixaram, porque o assunto não foi revelado. E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. E ainda ali estava quando Jerusalém foi tomada. Que Deus possa continuar abençoando a cada irmão, vivificando, dinamizando esta leitura em vossos corações. Mesmo depois de Deus declarar juízo, ele ainda mostrava via de escape, mostrava misericórdia. O nosso Deus é um Deus rico em misericórdia. E que as misericórdias do Senhor estejam sobre cada um nesta tarde. Deus vos abençoe. Tenham uma boa tarde com Jesus. Amém.